Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, paz do Senhor, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de sábado abençoada que nos deu o Senhor. Quero fazer uma oração para iniciar mais um Café com Fé, adorando a Deus, trazendo uma palavra do coração de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a tua vida. Que Deus nesta manhã te abençoe ricamente e que você possa ter um final de semana guardado, protegido, abençoado, debaixo da potente mão de Deus. É isso que eu desejo para você nesta manhã, tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais um dia, de vivermos, de sermos felizes, de adorarmos ao Senhor, de termos paz com todos, de termos paz com nossos familiares. Eu quero abençoar a vida de todos os que vão participar do programa hoje conosco, de todos aqueles que vão comentar, de todos aqueles que vão assistir. Que seja um dia de paz, que seja um dia de bênção na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero adorar o Senhor nessa manhã. Quero cantar ao Senhor, adorar a Ele, mesmo não sabendo muito, viu, irmãos? Eu sou um aprendiz, mas eu gosto muito de louvar a Deus. Não repare nos erros, tá bom? Mas eu estou aqui para adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Deus está aqui neste momento, Sua presença sinto logo em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perdoa aí pelas falhas, pelos erros, mas eu sou um adorador, né? E eu gosto de adorar ao nome do Senhor nosso Deus, mesmo não sabendo, mesmo saindo meio torto, mas é assim que eu sei tocar, né? Pouquinho que eu sei tocar, eu adoro ao nosso Deus. Quero deixar um texto da palavra do Senhor para você nesse dia, para mim, para todos nós meditarmos aqui nesse dia abençoado que nos deu o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Livro de Jó, no capítulo 42, aleluia. Livro de Jó, capítulo 42, nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Quem é aquele que dizes tu
que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia, coisas para mim maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me e eu falarei e te perguntarei, tu me ensina a mim. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo na cinza e no pó. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, temos aqui a história de Jó, um homem que enfrentou momentos muito difíceis da sua vida, momentos de provação, momentos de tentação, momentos que para o homem comum, para um homem que não tem conhecimento de Deus, que não tem fé, seriam o fim de uma carreira, seria o fim de uma jornada. Mas aqui nós estamos diante de um homem que enfrentou todas essas agruras, todos esses problemas, as enfermidades, as percas, mas continuou firme, continuou de pé, não arredou o pé da sua adoração a Deus. Deus permitiu todos esses problemas na vida de Jó, Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó, para que pudesse mostrar que o homem é capaz de adorar a Deus em momentos difíceis. Para mostrar para nós que é possível nós servirmos a Deus em meio às tribulações. Que é possível nós sermos fiéis a Deus, mesmo com a escassez, mesmo diante da morte, mesmo diante da perca financeira, diante da falência, é possível adorar a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem muito próspero, era um homem muito abençoado, que tinha fazendas, tinha o seu gado, seus camelos, suas ovelhas, e também tinha muita gente que trabalhava para ele. Pessoas que eram seus servos, seus empregados, e a Bíblia diz que Jó tinha uma família abençoada, tinha uma família feliz, onde seus filhos festejavam todos os dias, tinha uma esposa que estava ali ao seu lado, mas de repente Satanás, vendo tudo isso, passeando pela terra, viu Jó, observava, porque quando Deus perguntou de Jó, quando Deus perguntou de Satanás, aliás, tu viste o meu servo Jó? Ele disse, eu vi. Por que ele viu? Porque ele já estava sondando, ele já estava observando a vida de Jó. E conosco não é diferente. O inimigo observa a nossa vida. O inimigo observa aquilo que nós fazemos todos os dias. O inimigo observa como está a nossa vida, se nós estamos sendo fiéis a Deus, se nós não estamos sendo fiéis a Deus. Os olhos, eu quero deixar uma coisa aqui para você, irmão, não se assuste com isso, mas nossa vida, o nosso viver, o nosso proceder, ele está diante dos olhos de Deus, dos homens e do diabo. Deus, os homens e o diabo estão de olho em nossa vida. Então, para que nós venhamos a ser abençoados, para que nós venhamos a ter um reconhecimento diante de Deus, é preciso que nós sejamos fiéis ao nosso Deus em tudo que nós vamos fazer. Precisamos ser fiéis em nossa fé, precisamos ser fiéis ao nosso casamento, precisamos ser fiéis aos nossos pais, precisamos ser fiéis aos nossos líderes e precisamos ser fiéis aos nossos patrões, aqueles que nos empregam. De uma forma geral, a fidelidade ela tem que estar em nossa vida, porque não esquecendo que nós somos observados todos os dias. Todos os dias as pessoas estão nos observando, principalmente nós que fazemos profissão de fé, que servimos a Deus e proclamamos que somos fiéis ao nosso Deus. Principalmente nós que somos cristãos, nós somos observados todos os dias. E para que nós não venhamos ser acusados pelo inimigo, para que nós venhamos ser reconhecidos e até elogiados por Deus, como Jó foi, é preciso que nós tenhamos uma vida íntegra e sejamos fiéis ao nosso Deus e sejamos fiéis em todos os nossos procederes. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ser fiel.
A Bíblia diz que um certo dia os filhos de Deus se aproximaram da presença do trono de Deus, e junto deles ali, como enxerido, como intrometido, veio Satanás. Satanás entrou diante da presença de Deus, e o Senhor, já sabendo que ele observava a vida de Jó, lançou uma pergunta sobre ele e disse: tu viste lá o meu servo Jó? Na terra não há ninguém reto, íntegro, temente a Deus como ele. Ele é fiel a mim, ele me serve de verdade, ele tem um coração puro, um coração íntegro. Satanás virou para Deus e disse também: tu abençoa ele com riquezas, tu prosperas o trabalho das suas mãos, tudo aquilo que ele faz prospera, tudo aquilo que ele faz cresce. Sabe o que Satanás está querendo dizer? Jó está te servindo porque tu dá bens para ele. Jó está te servindo por interesse, tentando desmerecer a fidelidade de Jó diante de Deus, e tentando também dizer que as pessoas não são capazes de adorar a Deus mesmo nos momentos difíceis das suas vidas. E Satanás começou a deturpar o sentimento de Jó. Começou a tentar destruir a fidelidade de Jó diante de Deus. E Deus disse: Jó não me serve por riqueza, Jó me serve por fidelidade e por amor. E o Senhor disse: então, já que tu não acreditas, eu vou te provar que Jó é um servo fiel, bom, íntegro e que se desvia do mal. A Bíblia diz que o Senhor permitiu e disse para ele: ó, então vai, toca em tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Sabe por que Deus disse isso? Porque a vida, só quem pode tocar é Deus. Mesmo o diabo tentando tocar na sua vida, mesmo o inimigo tentando tocar na sua vida, ele precisa da autorização, da permissão de Deus para que ele possa tocar na sua vida. E a Bíblia diz que o inimigo saiu, e um certo dia Jó estava ali na sua casa tranquilo, quando os mensageiros chegaram e começaram a dizer para ele: olha, Jó, os inimigos vieram e roubaram tudo o que você tinha, roubaram suas ovelhas, mataram os empregados, e só escapou eu para trazer a boa notícia. A Bíblia diz que não ainda, quase o outro estava se calando, o outro não tinha se calado ainda, o mensageiro, quando chegou mais um dizendo: olha, os bois estavam passeando, os bois estavam pastando, os bois estavam no campo, caiu fogo do céu e destruiu todos. Queimou todo mundo, morreu todo mundo, só ficou eu para trazer a notícia. Sabe o que eu observo aqui, meus irmãos? Com a autorização de Deus, Jó começou a ser provado na sua vida financeira, para ver se realmente ele servia a Deus por amor, ou ele servia a Deus pelos bens que Deus tinha dado para ele. Eu ouvi uma frase um dia desse de um pastor. É um pouco triste de dizer isso, é um pouco pesado dizer isso, mas ele disse: existem pessoas na igreja que só servem a Deus porque têm recursos financeiros. Se fosse pobre, não servia a Deus. Por quê, irmãos? Porque o seu coração está voltado para as coisas materiais, porque o seu coração está voltado para as riquezas desse mundo. O seu coração está preso nas coisas materiais. Tem pessoas que idolatram a sua casa. Tem pessoas que idolatram o seu carro. Tem pessoas que idolatram o marido, idolatram mulher, idolatram filho, colocam filho acima do amor de Deus. O amor que nós temos tem que ser somente de Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Assim está escrito no mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Satanás começou a tocar na vida de Jó, e agora a última prova de Jó foi na vida emocional. O inimigo veio e tocou naquilo que ele mais amava, porque a Bíblia diz que os filhos de Jó eram queridos pelo seu pai.
enquanto eles festejavam, enquanto eles estavam se congratulando, bebendo, dançando, fazendo festa na casa dos seus irmãos, a Bíblia diz que Jó dobrava o joelho e apresentava os seus filhos a Deus. Os filhos de Jó eram cobertos por oração. Os filhos de Jó eram cobertos por uma cobertura espiritual que o seu pai criava. O seu pai blindava seus filhos, em oração, e acordava pela madrugada e oferecia sacrifícios a Deus por causa dos seus filhos, e dizia: talvez os meus filhos possam ter pecado, talvez os meus filhos possam ter errado, e se eles erraram, eu quero oferecer um sacrifício a Deus pelo pecado dos meus filhos, para que sejam perdoados. Os filhos de Jó eram amados e eram protegidos pela oração de seu pai. Mas com a autorização de Deus, com a permissão de Deus, o inimigo veio e tocou na vida dos filhos de Jó. Porque Deus disse: não toca na vida de Jó, na vida dos filhos poderia tocar. Porque é onde dói mais o nosso coração, irmãos, quando alguém toca nos nossos filhos. Experimente tocar no filho de um leão, no filhote de um leão. Experimente tocar no pintinho, no filhote de uma galinha, para você ver como ela cria um terror ali. Ela se torna um leão quando alguém toca nos seus filhos. E nós não somos diferentes. Quando alguém toca nos nossos filhos, quando alguém fala mal dos nossos filhos, quando alguém bate nos nossos filhos, nós viramos uma fera e nós entramos em defesa dos nossos filhos. Jó estava quieto no seu canto, já com o coração triste, porque havia perdido os seus bens, perdido suas ovelhas, seu gado, os seus camelos. A Bíblia diz que chegou o mensageiro dizendo: Jó, eu tenho uma notícia mais difícil que você vai receber hoje. Caiu fogo do céu, deu no quatro cantos da casa, o vendaval, a ventania veio e derrubou a casa. E os teus filhos, os 10 filhos morreram, 7 homens e 3 mulheres. Morreram na queda da casa, na destruição da casa. E só eu escapei para trazer a notícia. Um momento como esse era para o homem bater o pé no chão, blasfemar, espraguejar, amaldiçoar a todos e a tudo, amaldiçoar até mesmo Deus. Mas ele caiu de joelho no chão, ele dobrou o seu joelho, rasgou as suas vestes em sinal de rendição, em sinal de lamento, em sinal de tristeza no coração. A Bíblia diz que quando ele caiu no chão, ele olhou para o céu e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, uma fé tremenda como essa. Jó estava mostrando para Satanás ali que ele não servia a Deus por causa dos bens. Estava mostrando que ele não servia por causa de família, que ele não servia por causa de riqueza, porque ele não servia por causa de servos, de uma empresa, de um trabalho, de muitas riquezas. Ele servia a Deus verdadeiramente, porque ele amava servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez Satanás vai na presença de Deus, e Deus diz para ele: tu viste lá o meu servo Jó? Tu tocaste em tudo que ele tinha, tu tocaste nas suas riquezas, tocaste na sua família, mas ele continua retendo a sua fidelidade a mim. Oh, que maravilha! Que essa fé, que essa determinação, ela venha estar em nosso coração, que não queremos servir a Deus somente nos momentos bons, que também nos momentos difíceis, nos momentos de perca, nós possamos nos levantar e glorificar o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmão. Você pode estar dizendo aí: pastor, não é fácil eu adorar a Deus nesse momento em que eu estou vivendo. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas Deus mostra nesse texto
Neste acontecimento que é possível, não é fácil, mas é possível adorar a Deus, glorificar a Deus em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu me lembro que quando eu estive doente com câncer, eu glorificava a Deus. Na hora da cirurgia em que eu estava sendo operado, eu comecei a cantar, comecei a adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque a fé estava viva dentro do meu coração. A fé estava viva na minha vida. E eu não poderia negar o Deus que me salvou, o Deus que me libertou. Se Ele teve poder para me tirar da droga, das cadeias do inimigo, Ele também tinha poder para curar aquele câncer. E Ele curou o câncer na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jó agora está mais uma vez nas mãos do inimigo. E o inimigo, Satanás, falou também: Jó não serve a Deus debalde. Pele por pele Ele dará pela sua salvação, pela sua vida. Ele estava querendo dizer: Jó ainda tem saúde. Toca na saúde dele para te ver como ele vai blasfemar de ti. E o Senhor disse: toca na carne dele, mas não toca na sua alma, porque ela pertence a mim. Satanás desceu, encheu de feridas Jó, encheu de chagas. A Bíblia chega a dizer que eram chagas podres, úlceras, talvez câncer, uma doença que tomou conta do corpo de Jó por dentro e por fora, ao ponto de sua mulher o abandonar e dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Mas ele disse: assim como falas uma louca, fala tu, mulher. Como eu poderia abandonar a Deus no momento difícil, se Ele é um Deus que me provém todas as coisas? Eu adoraria a Deus somente na bonança. E ele não blasfemou contra Deus. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que se aproximaram dele alguns amigos. Amigos entre aspas. Porque os amigos verdadeiros é aqueles que vêm te consolar no momento difícil. É aqueles que vêm te trazer uma palavra de ânimo no momento difícil. O amigo do tapinha nas costas nos momentos bons, ele não é amigo. Ele não é verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo é aquele que está com você mesmo na sarjeta. Mesmo quando você está no chão, quando você está caído, que ele continua do seu lado, te trazendo uma água, te trazendo um pão. Esse é o teu verdadeiro amigo. Aleluias. Pastor, esse amigo existe? Existe. A Bíblia diz que existem amigos que são melhores que irmãos. Amigos que estão com você nos momentos difíceis. Aprenda a preservar, a cuidar desses amigos. Porque nos momentos difíceis, eles podem te ajudar a estender a mão a você. E eles começaram a acusar a Jó. Sabe o que foi que eles disseram? Tu estás nesse momento difícil, nessa enfermidade assim. Tu perdeste tudo, Jó, porque tu estás em pecado. É isso que o ser humano pensa, o crente principalmente. Quando vê o outro irmão passando um momento difícil, acha logo que ele pecou. Acha logo que ele está ali naquela situação porque ele falhou contra Deus, ele errou contra Deus e por isso ele está enfrentando esse momento difícil. Meus irmãos, a prova ela vem mesmo quando nós estamos sendo fiéis. Para que isso acontece, pastor? E por que isso acontece? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Então, quando a prova chegar, não seja fraco, não seja frouxo. Glorifique a Deus no momento da prova, para que a sua prova se transforme em glorificação ao nome do Senhor. Porque sabe o que acontece? Depois de todas essas provas que Jó passou, o último capítulo de Jó 42 diz: e então virou o Senhor o cativeiro de Jó. Sabe quando? Quando ele estava orando pelos seus amigos. Aqueles amigos que acusaram a Jó, aqueles amigos que desprezaram, que apedrejaram a Jó, que repreenderam a Jó, dizendo que ele estava doente, porque ele estava em pecado. Esses amigos, Jó orou por eles. E quando Jó orava pelos seus amigos, é difícil, né, irmãos? É difícil nós orarmos, é difícil nós amarmos aqueles que nos odeiam, aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos caluniam, aqueles que querem destruir a nossa vida. É muito difícil, irmão. É difícil demais
mas não é impossível. E Jó, orando a Deus pelos seus amigos, mudou Deus o cativeiro de Jó. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Quer que Deus mude a tua história? Quer que Deus mude o proceder que você está vivendo? Quer que Deus mude o teu caminho, a vida miserável que você está levando? Quer que Deus transforme a tua família, teu esposo, teus filhos? Quer que Deus mude tudo isso e dê em dobro? Então seja fiel a Deus. Glorifique a Deus nos momentos difíceis, que você vai ver como Deus tem poder para mudar esse cativeiro, para virar esse cativeiro e tirar você dessa situação. E a Bíblia diz que Deus devolveu tudo em dobro para Jó. Os irmãos, seus familiares que tinham se afastado, se aproximaram dele novamente, trazendo ouro, trazendo prata, trazendo vestes preciosas, e Deus assim multiplicou 2 vezes mais de tudo aquilo que Jó tinha perdido. Eu profetizo isso na tua vida, que Deus pode restituir tudo que você perdeu e ainda restituir em dobro. Mas existe um pré-requisito para que isso aconteça. Existe que você tem que ser fiel a Deus nesse momento que você está enfrentando. Nesse momento de dificuldade, você tem que ser fiel e glorificar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa história de Jó ela sirva de exemplo para a sua vida. Que você não blasfeme no momento difícil. Que você não espragueje, que você não amaldiçoe a Deus no momento difícil, mas dê glórias a Deus. Está faltando pão? Dê glória. O filho está na droga? Dê glória. O marido foi embora? Dê glória. A mulher foi embora? Dê glória. Então em tudo dai glória. Então, como diz aquele hino do Edinaldo do Rio, né? Vou passando do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado e protegido debaixo das mãos de Deus. Um abraço a todos os meus irmãos que estão participando conosco aí. Eu não tenho como ver, né, porque eu estou sem outros aparelhos aqui, mas breve vamos ter, para que eu possa mandar um alô para os irmãos que estão entrando aí. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E continua a nossa promoção, tá, irmãos? Se inscreva no nosso canal, comente aí e você pode ganhar uma caneca abençoada como essa. Fica na paz.